Olá, bom dia, meu povo. Shabbat Shalom para você. Hoje a nossa live vai ser muito rápida, gente, devido ao horário. Houve aqui um imprevisto, mas nós vamos estar aqui abençoando sua vida através dessa palavra de Deus. Já vai pegando aí a sua Bíblia, amém? Já vai pegando aí a sua Bíblia, tá? Para a gente aprender aqui junto, para a gente entrar nesse propósito aqui, nessa dimensão de milagres. Nós já temos aí a Adriana, já entrou, a Mila, a Gleice, entendeu? O povo já estão ligados. Gente, desculpa aí o horário, é porque quando a gente está viajando, as coisas é completamente diferente. A gente está em casa, aí a gente organiza as coisas. Olha aí, pega o seu copo com água, tá bom? E aí, já pega o seu pão, viu? Vou pegar aqui o meu pão já, ó. Tá aqui o pão já, né? Pra gente consagrar, né? E apresentar ao Senhor, porque hoje vai ser um dia muito especial na sua vida. E todas as vezes que eu gravo essa live, que a gente ministra a ceia do fortalecimento, Deus fala algo maravilhoso conosco. Então, no Salmo 121, é o salmo que a gente sempre inicia lendo, fazendo nossa oração, né, de abertura. Então, já vai mandando aí, viu? Acho que a gente vai fazer aí uns 10, 15 minutinhos de live, vai ser bem rápido. Quando você pensar que nós estamos começando, nós já estamos terminando, viu, gente? Olha esse pão, eu ainda não tinha visto um pão desse. Esse aqui, ele desceu do céu mesmo, viu? Acho que foi esse aqui que o profeta Eliseu, ele comeu, porque o pão bonito e cheiroso, tá? Então, meu querido, pegue a sua Bíblia, Salmo de número 121, nós iniciamos. Senhor, nós elevamos nossos olhos ao Senhor, porque nós cremos que é do Senhor que vem o nosso socorro, Pai. Obrigado, meu Deus, porque diante de muitas lutas, de muitas guerras, o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido maravilhoso, o Senhor tem derramado graça sobre as nossas vidas, Pai. Quero colocar nas Tuas mãos, Pai. Abençoa neste momento, ó Deus, prospera, derrama a Tua graça sobre as nossas vidas, Deus, derrama a Tua graça sobre a minha vida, Paizinho querido. Quero pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Visita nesse momento cada pessoa, Deus, que vai ser abençoado com esta palavra, que o Senhor fale conosco. Queremos ser abençoados com esta palavra. Queremos, meu Deus, ser ministrados por esta palavra. E eu quero neste momento, meu Deus, colocar diante de Ti. Visita os Teus filhos que estão agora assistindo, irão compartilhar no nome de Jesus. Amém? A Rafaela já entrou. Bom dia para você, a paz. Estamos juntos, viu? Tá? Nós estamos juntos aqui nessa live. Gente, 1 Reis, capítulo 19, é o capítulo que nós sempre usamos e utilizamos para a gente ministrar. Pastora Aida Maria está ligada aí. Pastora Aida Maria disse que já está com saudade aí da gente, né? Amanhã estamos de volta, gente. Amanhã estamos de volta aí, abençoando nossa cidade, Codó, nossa igreja. Saudade também de todo mundo, mas temos que cumprir a missão e fazer a obra, tá? E 1 Reis capítulo 19, a Bíblia, você já conhece, eu acho que vocês já estão peritos nesse texto, tá? Peritos nesse texto. E quando o profeta Elias recebeu aquela má notícia, a Bíblia diz que o mensageiro que levou aquela má notícia, quando ele deu aquela má notícia, a Bíblia diz que Elias, ele ficou com medo. Toda má notícia, gente, ela gera medo dentro de nós. A ceia do fortalecimento, ela tem um propósito, você sabe disso. É quebrar toda maldição de ansiedade, estresse e depressão. Se existe um mal que destrói o ser humano, chama-se ansiedade, estresse e depressão. A depressão, na verdade, ela é o último estágio de uma pessoa, é o último estágio que uma pessoa chega
né? Ele já passou pelo estágio de ansiedade. E a ansiedade, o ano passado, mês de janeiro, fevereiro, se eu não me engano, eu fui fazer uma bateria de exames e o cardiologista me disse uma coisa interessante. Ele disse: pastor, 70%, olha aí, escreve isso aí, 70% do que sua mente produz e passa de informação é mentira. Às vezes você pensa que você está doente e você não está. Ou seja, a sua mente, ela é a sua maior inimiga, porque ela vai dizer coisas que você nem tem. Você conhece alguém que ele foi se consultar, ele foi fazer exames, ele se consultou, fez o exame, e quando o médico olhou e disse: você não tem nada. Mas ele diz assim: mas eu tenho sim, eu estou sentindo, eu estou doente, ele sente alguma coisa, né? Porque o que gera isso? Ansiedade. A ansiedade, ela produz no nosso sistema nervoso e nas nossas emoções, né? Produz doenças dentro de nós. E eu achei interessante quando o médico ele disse aquilo, né? Que realmente temos que cuidar da nossa mente. E quando o profeta Elias, é isso que eu quero que você entenda, quando o profeta Elias ele recebeu aquela má notícia, a primeira coisa que aquela má notícia fez foi entrar de uma maneira muito violenta na alma dele, nas emoções dele. E todas as vezes, olha para cá, todas as vezes que você é atingido nas suas emoções, você não sabe tomar decisão, você não sabe tomar decisões. As decisões que você toma no momento que você recebe uma má notícia, no momento que as suas emoções não estão bem, são decisões que irão comprometer o seu futuro, tá? Escreve isso aí. Toda decisão, a Carol já entrou, bom dia minha filha. Todas as decisões que você toma, movido por emoção, você se arrepende, tá? Você quebra a cara, né? Você começa a refletir, pensar: por que eu tomei essa decisão? Eu não deveria ter tomado essa decisão. Sabe por quê? Porque as tuas emoções, elas vão estar conectadas, anote isso aí, as minhas decisões vão estar conectadas e ligadas à circunstância, né? Eu passei ali, eu estou aqui em Luiz Correia, eu vim pregar. Hoje eu vou fazer 3 ministrações. Hoje pela manhã, eu vou fazer uma tarde e uma noite. E olha como é impressionante, eu passei ali, aí na calçada tem assim, né? Distanciamento, né? Parece que 1 metro de distanciamento. Ou seja, há 2 anos atrás, né? Houve um surto de pânico, de medo. As pessoas estavam tão apavoradas que elas pensavam que o mundo ia se acabar, elas iam morrer, né? Elas esqueceram de se cuidar, né? Por quê? Porque se você se alimenta bem, adequadamente, meu querido, o teu corpo ele vai estar preparado, ele vai estar imune a qualquer doença. Só que o ser humano eu estava observando uma vez, o cara ele usava máscara, né, contra o Covid, né, com medo, né, mas aonde ele estava no distanciamento ele estava com cigarro na mão, aí ele baixava a máscara e fumava o cigarro. Eu disse: rapaz, é impressionante que a pessoa tem medo do Covid e não tem medo do vício, né? Por quê? Porque o que gerou isso aí? Uma informação, simplesmente uma informação. Todos os dias, quando as pessoas ligavam a televisão, pela manhã, à tarde e à noite, ele recebia um relatório que morreu não sei quantas pessoas, e não sei mais o que e tudo, meu irmão. E isso gerou um pânico, não somente um pânico territorial, mas foi um pânico universal. Em todos os países as pessoas ficaram alarmadas, ficaram perturbadas, porque a China ela fez isso. A gente vê como é que uma informação do outro lado do país, gente, eu não entendo como é que o ser humano ele é ignorante com relação a isso. Um dia eu estava lá em casa pensando: meu Deus, como é que essa doença começou lá na China e agora já está aqui em Codó? O povo é doido da cabeça, gente. O povo não para poder pensar, né? Não, ela veio de avião, ela veio não sei de quê, né?
E a maioria das pessoas foram comprovadas que elas não morreram dessa doença, elas morreram do medo, do pânico, de ansiedade, né? É comprovado que uma pessoa, quando ele está doente com câncer, ele está com câncer, ele não sabe, ele vive com câncer dentro dele. Eu vi um médico falando sobre isso, que uma pessoa vive com câncer até 20 anos sem ele saber. Mas no dia que ele sabe que ele está com câncer, daquele dia em diante ele acha que vai morrer, ele começa a esmagrecer, ele começa a perder peso, né? Ele já começa a ficar com medo. É isso que a Bíblia diz, que Elias, o que aconteceu com o profeta Elias. Pastor, né, isso pode acontecer comigo? Sim, se aconteceu com um homem de Deus, isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer pessoa. Todos nós estamos propícios a passar por um momento difícil em nossa vida, mediante uma má notícia, né? Pode observar, né? Dentro de um relacionamento, dentro do casamento, né? Começa a observar, né? Quando um filho quer sair de dentro de casa, como é que o pai reage, né? Quando a esposa e o marido começam a brigarem, né? Quando a mulher sabe que o marido tem uma mulher lá fora, tem um amante lá fora, e vice-versa, né? Ou seja, qual é o nosso propósito aqui nessa manhã? É fazer você entender o que uma má notícia ela tem o poder de fazer e de gerar dentro de você. Primeiro, medo, gera medo. Segundo, né, uma má notícia, né? Uma má notícia ela tem o poder de fazer você desistir dos seus sonhos. Quantas pessoas na época do Covid, né, ou quando recebem uma má notícia, elas abortam os seus sonhos, elas deixam de sonhar. Francinaldo, te prepara aí, Francinaldo, que tu vai vir Luiz Correia aqui, nós vamos marcar uma reunião aqui, da Marca da Paz violenta, e você vai vir aqui. Isso é impressionante isso. Eu passou o Covid, né? Eu não tive nenhum medo, não fiquei em pânico. Chamei minha mãe, disse: minha mãe, a senhora vai morrer, mas não é hoje, entendeu? É só a senhora se alimentar bem, pronto, não precisa ficar com pânico disso não, até porque a gente veio a esse mundo, não foi para ser eterno aqui não, nós temos um prazo de validade. E aí ela ficou assim me olhando e disse: olha, para com esse medo, né? Para de ficar recebendo informação, né? E ela ficava trancada dentro de casa com medo de sair e pegar o Covid. E impressionante, olha para cá, que todas as pessoas que tiveram medo de pegar o Covid, trancado dentro de casa, eles pegaram. Lá em Codó, olha como isso é interessante, olha o que é que o medo faz. O medo atrai as coisas ruins. Tem um rapaz, né, eu encontrei ele na rua, ele disse: pastor, eu encontrei ele na fila dos Correios. Ele disse: pastor, eu lá em casa eu não sei nem para fazer compra, porque eu não queria pegar o Covid, né? Porque se pegasse ia ser entubado e ia morrer na mente dele, né? Aí ele fazia as compras, né, pelo delivery, e aí o supermercado mandava até a casa dele. E aí ele foi diagnosticado que ele pegou o Covid. Impressionante. Lavava as coisas, a pessoa chegava, colocava a mercadoria na porta da casa dele. Quando a pessoa saía, ele ia lá, pegava, né, com a luva, né, higienizava, colocava em álcool, colocava em água sanitária e pegou. E ele disse: o senhor, pastor, meu irmão, eu vivi minha vida normal. Eu só usava máscara em alguns lugares que era obrigado a usar, mas eu vivi minha vida normal. Para mim não me afetou psicologicamente nada, minha vida seguiu para frente. Por quê? Porque tudo depende de como você recebe essa informação. E aí você precisa aprender a ser uma pessoa madura e responsável quando você for passar uma informação. Quando você passar uma informação, tenha muito cuidado para você não colocar pânico dentro das pessoas. E era isso que a televisão fazia, a mídia fazia isso todos os dias. Enfim, olha como isso é interessante, né? Eu ouvi um testemunho de um pai, aliás, de um avô, que ele pegou o câncer, né? Ele estava com câncer
e fazendo a quimioterapia, estava no hospital muito ruim, e o neto dele foi no hospital e disse assim: vovô, eu queria saber se no dia do meu aniversário o senhor vai estar lá. E o avô dele, para não entristecer o neto, disse: sim, meu filho, no dia do seu aniversário você pode ter certeza que o vovô vai estar lá. Eu vou estar lá curado, porque Deus, ele me curou. E olha como é impressionante, porque os dias foram se passando, a quimioterapia foi ficando mais forte, ele foi ficando mais fraco, e aí todos os dias o neto dele dizia, né, mas o meu avô vai vindo, vai, todo mundo vem. Mas as pessoas diziam que o avô ia, mas sabia que o avô não ia, né? Ele disse que ia só para o neto dele não ficar mais cobrando ele, né, nem perguntando se ele ia, né? E aí, quando chegou, né, um dia antes do aniversário do neto dele, ele estava no hospital fazendo a quimioterapia, né? Ele estava com um processo muito avançado do câncer, né? E ele não podia sair, né? E aí ele conta o testemunho dele, né? Que ele ficou pensando: poxa, eu nunca menti para o meu neto, e eu disse para ele que eu ia estar lá com ele, né? E ele acredita em mim, e se eu não for, ele vai achar que eu estou mentindo, eu sou um mentiroso. E naquela hora ele passou a noite todinha pensando sobre isso. Quando ele acordou, né? Quando ele acordou, ele disse que acordou com uma força tão grande, disse assim: nem que eu morra, mas eu vou visitar o meu neto, eu vou para o aniversário dele. E ele fez o procedimento que ele tinha que fazer no horário da quimioterapia dele, né, lá dos procedimentos contra o câncer lá. E ele disse que estava fraco, mas ele disse que tomou forças, tomou um banho, ele se vestiu sozinho e saiu escondido do hospital. Ele deu um jeito, né, porque quem quer, ele dá um jeito, quem não quer, ele dá uma desculpa. E ele se levantou, ele deu um jeito, saiu do hospital, e ele pegou um táxi, e na hora do aniversário, né, na hora do aniversário, o neto dele disse assim: cadê meu avô? Meu avô disse que ia estar aqui, o meu avô disse que ia estar aqui. E aí ele vai chegando e todo mundo começa a ficar emocionado, né? Porque quando eles olham para o semblante dele, é como se ele não tivesse doente. Eles olham para ele como se ele tivesse perfeitamente curado, né? E ele chegou alegre, sorrindo, né? Com toda a força, dizendo: meu neto, eu estou curado, eu disse que eu ia estar aqui. E ele passou o aniversário com ele, dormiu lá com ele. No outro dia, quando eles foram fazer o procedimento, detectaram que havia tido uma mudança no corpo dele, no organismo dele, nas células dele. Elas tinham se recomposto, né? elas tinham se reestruturado, as células dele, e não tinha mais câncer. Da noite para o dia, do dia até o outro dia, houve um milagre na vida dele. Ou seja, ele colocou na mente dele, ele colocou a fé em ação. Meu querido, a fé não é emoção, a fé, ela é atitude. Então é isso que você precisa fazer. E aí, quando o profeta Eliseu recebeu essa má notícia, ele ficou abalado, e aí deixou o moço dele ali, o sonho dele, e ele sentou debaixo de um pé de pau e começou a sentir vontade de morrer. A Bíblia diz assim, sentiu vontade de morrer, e ele orou e disse: Senhor, basta, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou e dormiu, e eis que o anjo do Senhor veio até ele, trouxe um pão e trouxe uma botija de água. Gente, presta atenção, não seja incrédulo, não seja místico também. Não foi esse pão e também não foi essa água. Esse pão e essa água é só um símbolo, um ato profético que a gente faz na ceia do fortalecimento, tá? Você que me assiste, me acompanha e vai passar essa live, né, e compartilhar, eu vou deixar ela salva para você compartilhar com as pessoas que você ama, tá? E aí ele olhou, né? Ele olhou, a Bíblia diz que ele foi lá, tirou um pedaço, comeu, bebeu da água e ele voltou a dormir. Por quê? Porque toda pessoa que está vivendo estágios de depressão, ela não quer sair de dentro do quarto, ela não quer sair de dentro de casa, ela não quer ir para a praia, ela não quer ir para o shopping, ela não quer viajar, ela não tem vontade de celebrar a vida, ela não tem vontade de fazer aquilo
que é bom, ela perdeu o desejo por isso. E aí eu quero encerrar devido ao horário, tá? E aí uma pessoa que está vivendo estágios de depressão, ela tem um hábito, eu já observei isso, dentro da igreja e fora da igreja. Se ela tem um celular, ela passa o dia todinho mexendo no celular. Uma pessoa que está vivendo estágio de depressão, ela não gosta de estar onde tem pessoas, ela gosta de estar só. Gente, não tem coisa mais linda e bela da vida do que estar no meio de pessoas. Pensa como é bom você ir para a praia, ter muita gente na praia. Pensa como é bom você ir para um aniversário. Pensa como é bom você ir no shopping. Pensa como é bom você ir para um lugar onde as pessoas estão alegres e felizes. Por quê? Porque aquilo contagia você, tá? O próprio Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Solidão não é bom. Esse ditado que você ouviu aí, presta atenção, que é melhor só do que mal acompanhado, isso é um discurso de uma pessoa infeliz, é discurso de uma pessoa que sofreu na vida. Toda pessoa que já sofreu na vida emocional e sentimental, ela diz, é melhor só do que mal acompanhado. Mas esse discurso de que só é melhor do que mal acompanhado, é um discurso de quem já sofreu, é um discurso de quem já foi ferido, é um discurso de quem já foi traído, é um discurso de quem já foi decepcionado. Mas você precisa quebrar esse mal da sua vida e começar a celebrar a vida. E aí o anjo voltou a segunda vez, tocou nele e disse, te levanta. Por quê? Porque você não vence um problema deitado, você não vence um problema trancado dentro de casa, você não vence um problema, você não vence a depressão, você não vence a ansiedade dentro de casa, deitado em cima de uma cama. Meu amado, pensa numa coisa que eu gosto, de acordar cedo, fazer caminhada, correr, ir para academia. Pensa numa coisa que eu gosto, é de praticar atividades físicas. Pensa numa coisa que eu gosto, né, é de caminhar, tá bom? Por quê? Porque uma pessoa curada, uma pessoa sadia, ela tem prazer em fazer isso. Quero encerrar agora. O que é que Deus falou com você nessa manhã? Escreve aí, compartilha. E aí ele veio, tocou nele, disse, come desse pão e bebe dessa água. E ele comeu e bebeu e caminhou 40 dias e 40 noites. E aí você já conhece a história. Com a força daquela comida, Elias seguiu a sua jornada. Meu querido, que essa palavra que você recebeu hoje, que essa palavra de destino que você recebeu hoje, ela possa te dar ânimo para você seguir a sua jornada. A tua jornada não acabou aí. Ei, a tua vida, a tua história não acabou com essa má notícia. Uma vez uma irmã chegou na igreja e disse, pastor, minha vida acabou. Isso que foi, meu marido, ele me traiu, ele me largou, ele me trocou por outra pessoa. Eu disse para ela, minha filha, a tua jornada não acabou aí. Se ele te largou, é ele que não te merece. Se ele te largou, é porque Deus tem outra coisa melhor para você. Pare de focar naquilo. Pare de focar naquilo que te gera dor. Pare de focar naquilo que te trouxe mágoa. Pare de focar naquilo que trouxe sofrimento para você. E ela ficou me olhando e disse, minha irmã, pastor, mas a Bíblia não diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Eu disse, pois é, o que Deus uniu, mas será se foi Deus que uniu vocês? Aí ela ficou, pastor, realmente, minha mãe sempre dizia que esse casamento não ia dar certo. Eu disse, pois é. Então, meu querido, pegue seu pão, tá? Pegue a sua água, eu vou consagrar. Meu Deus, eu quero consagrar esse pão, quero consagrar esta água. Quero abençoar cada pessoa que vai comer desse pão e beber dessa água. Meu Deus, eu quero que esse não seja um dia comum na vida dela, mas seja um dia especial. E eu consagro e abençoo no nome de Jesus. Amém? Você quer participar também dessa ceia? Quer? Você pode? Não? Deus falou com você, Deus abençoou você. Compartilha aí.
Amanhã já estarei de volta em Codó, abençoando sua vida, e até amanhã. Hoje eu estou em Luiz Correia, na igreja Ministério Apostólico Efraim, com a pastora Sueli. Já estou indo para lá, né, que ela já deu um toque aqui, e estarei lá hoje pela manhã, à tarde e à noite ministrando a palavra de Deus. Se você mora em Luiz Correia e quer ser abençoado, eu quero convidar você, tá bom? Pare de viver ansioso, pare de viver estressado, pare de alimentar aquilo, pare de focar naquilo que te gera dor. Deus te abençoe e um forte abraço.